Amém. Vocês poderiam levantar um pouco e cumprimentar um ao outro, falar para aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que está próxima de você, que bom que você está aqui. Levante, cumprimente um ao outro. Vamos louvar a Deus por esse momento que nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Glorificamos o Teu nome, Pai. Te magnificamos, Pai. Porque como família nós queremos andar com o Senhor aqui nessa terra, Pai. Te agradecemos porque como família nós queremos andar com o Senhor aqui nessa terra. Te adoramos, Pai. Te damos toda a honra, Pai. Nós avançamos em conhecer o Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que os justos, eles enfrentam muitas dificuldades, mas de todas elas, o Senhor nos liberta, o Senhor traz o socorro. De todas elas, o Senhor nos socorre e nos liberta. Não venhamos ter medo de nenhuma dificuldade da qual eu ou você estejamos enfrentando agora. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 34. Nós passamos aí algumas semanas falando sobre a confissão, falando do poder que tem você abrir a sua boca. Nós falamos que Deus tem o poder e Deus fica esperando a autorização minha, sua, para que Ele possa operar o poder dEle naqueles problemas dos quais eu e você estejamos enfrentando. Mas muitas vezes Deus não encontra isso, Ele não encontra a autorização minha, ou Ele não encontra o clamor do nosso coração, a confissão para que Ele possa entrar naquele problema. Por isso que é tão importante nós entendermos que Deus não vai fazer nada se você cruzar os braços. Deus sabe que eu estou enfrentando. Ele sabe que eu estou precisando de cura, Ele sabe que eu estou precisando de paz, e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Muitas pessoas pensam assim, mas não é assim que Deus faz. Ele precisa que você dê a ordem para o problema, Ele precisa que você dê autorização para que Ele entre lá na sua vida, na sua casa. E nós passamos algumas semanas falando sobre o poder que tem você falar a palavra de Deus. O poder que isso gera no meio de um problema ou de uma dificuldade do qual eu e você estejamos enfrentando. Eu falei aqui alguns anos atrás, e eu estou lembrado disso aqui. O diabo sempre vai querer trazer circunstâncias para as nossas vidas. O diabo, o mundo. Só de nós estarmos vivendo aqui neste mundo, dentro deste corpo, nós vamos enfrentar dificuldades. E eu falei esses dias assim, que se alguém chegar lá na sua casa, por exemplo, tocar a campainha
e falar assim: olha, trouxe aqui para você esse tanto de problemas, alguma coisa que você não goste, você pode atender aquela porta, pegar aquelas coisas e levar para dentro da sua casa, ou até mesmo só abrir a porta e deixar a pessoa jogar aquilo lá dentro. Ou você pode falar: não, eu não quero isso aqui. Eu não quero que você entre aqui na minha casa, eu não quero essa bagunça aqui. Eu quero que saia daqui, não quero isso aqui, eu não aceito isso aqui. Então é isso que nós temos que fazer. A palavra de Deus diz que tudo quanto nós ligarmos aqui nessa terra é ligado nos céus. Mas tudo quanto nós também desligarmos aqui nessa terra é desligado também nos céus. E hoje eu quero compartilhar um pouco, dentro disso aí que a gente tinha compartilhado essas semanas anteriores, eu quero falar um pouco sobre o poder que tem também você adorar a Deus nos dias difíceis. Você abrir a sua boca, eu sei que é difícil, gente, é muito difícil. Eu não estou falando de algo que eu não faço. Eu estou falando de algo que eu tenho praticado. Em dias difíceis, você levantar a sua voz, ou levantar o seu coração em clamor a Deus, dizer para Ele que você ama Ele. Mas nós precisamos fazer isso. Olha o que diz aqui no Salmo 34. Primeiro eu quero que vocês vejam aqui no Salmo 34, porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu estou andando em justiça, então não vou enfrentar dificuldades. Ou talvez eu já pensei assim, se eu estou passando por algum problema, eu fiz alguma coisa para que isso acontecesse comigo. Quem já pensou assim também? Eu já pensei. Quando alguma coisa ruim acontecia, ou eu ficava gripado, ou alguma das minhas meninas ficava com febre lá em casa, eu ficava pensando: será que eu fiz o quê? Eu ficava me condenando, porque eu achava que essas coisas, dificuldades, circunstâncias, ou perseguições, ou até mesmo algum problema que eu estivesse enfrentando financeiramente, era resultado de uma desobediência. E nem sempre é. Eu não vou falar com vocês que em determinado momento nós podemos enfrentar uma circunstância por uma desobediência. Mas nem sempre, é importante você entender que nem sempre é uma desobediência. Às vezes é só pelo fato de você estar obedecendo a Deus, às vezes não é nem desobediência, é por causa da obediência que o diabo está tentando atacar você, tentando atacar seus filhos, tentando atacar sua família, tentando atacar suas finanças. Então é importante a gente entender isso. Olha o que diz aqui no Salmo 34, versículo 19. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas, amém, de todas elas, não é de algumas, mas de todas elas, o Senhor o liberta. Amém. Então olha o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 34, diz assim: bendirei ao Senhor em toda circunstâncias. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Eu não sei o que nenhum de vocês talvez estejam enfrentando agora, mas Deus sabe. Talvez alguns que estão aqui estejam enfrentando inseguranças, medos, pressões nas suas emoções.
E você já imaginou que você pode bendizer o Senhor mesmo diante dessas circunstâncias? E de todas elas, Ele quer libertar você e Ele pode libertar cada um de nós? Amém? Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará de vez em quando em meus lábios. Quando as coisas estiver bem, eu vou louvar a Deus. Mas quando as coisas estiver ruim, eu não vou louvar a Deus. Não é isso que está escrito aqui. Não é de vez em quando eu louvarei ao Senhor. Não é só quando as coisas estiverem boas que eu vou louvar ao Senhor. Em todo, sempre, seu louvor estará sempre em meus lábios. Seu louvor estará sempre em meus lábios. O diabo tem tentado usar muitas dificuldades, ele tem lançado circunstâncias. Eu falo aqui assim: qual é o preço que você tem para adorar, para não buscar mais a Deus? Você tem um preço? Para algumas pessoas, o preço para elas parar de buscar a Deus vai ser circunstâncias, porque elas não aguentam enfrentar circunstâncias. E se elas enfrentar a circunstância, o diabo lançar circunstâncias sobre elas, elas começam a parar no meio do caminho. Elas param de buscar Deus, elas param de adorar a Deus, elas param de ler a Bíblia, elas param de vir na igreja, elas param de orar em outras línguas. Então, se o seu preço for a circunstância, você não gosta, não tem dificuldade. Não é gostar porque ninguém gosta de enfrentar dificuldades. Mas você não quer prosseguir diante das dificuldades. Ele vai ficar enviando circunstância sempre para a sua vida, para que você não ande com Deus. Ah, mas eu não tenho problema nenhum em adorar a Deus, em buscar Deus, quando as coisas estão difíceis. Então o diabo vai tentando ver o que é que te para. Ah, é a abundância. Uma vida boa, nem sempre é dificuldade, gente. Uma vida boa pode fazer com que muitas pessoas parem. Uma abundância. E o pastor David Hobbs sempre falava assim, que durante muitos anos ele analisou a vida de muitos crentes. E ele viu que o lugar mais perigoso que um crente enfrenta é aquele lugar onde ela chama zona de conforto, onde ela se sente toda confortável, acabou todos os problemas, acabou todas as dificuldades. Não tem motivo para mim orar em outras línguas. Que motivo tem para mim para a igreja? Que motivo tem para mim ler a Bíblia? Que motivo eu tenho para jejuar? Eu não tenho motivo nenhum, está tudo bem. Se o seu preço for $1 bilhão, o diabo vai fazer de tudo para que você tenha esse $1 bilhão para que você pare e fique ali ocupado com aquele $1 bilhão. Ele vai querer nesses dias agora, principalmente nesses dias, trazer qualquer que seja distração para que nós não venhamos adorar a Deus, que nós não venhamos continuar o nosso caminho de conhecer a Deus. Então, por isso que Davi falou aqui, o salmista falou aqui assim: bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. E eu não quero que vocês usem essa palavra circunstância, porque durante muito tempo eu pensei assim. Circunstância eram problemas que eu estava enfrentando. E hoje eu sei que nem sempre é problemas, talvez são coisas que talvez você nem seja problema para você, mas seja uma coisa onde você se sente confortável. Pode se tornar uma circunstância.
Uma zona de conforto pode se tornar uma circunstância para parar qualquer um de nós. Então, nós não podemos ter preço. Diga assim: eu não tenho preço. Amém. Nós não podemos ter preço algum. Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Aonde é que o seu louvor estará? Nos nossos lábios, gente. Eu gosto de ter o grupo de louvor aqui no domingo. Eu amo esse tempo que a gente passa adorando a Deus aqui. Mas a maior parte do tempo que eu passo adorando a Deus não é na igreja. E se você achar que adorar a Deus, você precisa de um grupo musical, uma pessoa com a voz maravilhosa para te estimular você a abrir a sua boca, se o seu entendimento sobre adorar a Deus está limitado só nisso, o que nós vamos pregar para as pessoas que não podem vir para a igreja? O que nós vamos falar, por exemplo, para um preso, ou para alguém que está encarcerado, ou para outras pessoas que não podem chegar até aqui, que não podem vir até aqui? Então elas não podem adorar a Deus? É por isso que o salmista está falando aqui: com os nossos lábios nós adoramos a Deus. Com a sua boca. Aonde está a sua boca? Está na prisão? Adore a Deus. Aonde está a sua boca? Está dentro da sua casa lá? Adore a Deus, abra a sua boca, diga para Deus o quanto você ama Ele. É uma maneira de nós agredirmos, ou seja, atacarmos aquelas circunstâncias que o diabo tem tentado lançar contra nós, que o mundo tem tentado lançar contra nós. Isso acalma o nosso coração, traz a paz que a gente precisa. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor. Tu és magnífico, Pai, nós te adoramos. Proclame a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Busquei o Senhor. Me fez lembrar de Hebreus 11:6. Deus, Ele é galardoador de todos aqueles que buscam a Ele. Ele é presenteador daqueles que santificam a vida deles para Ele, daqueles que consagram a Ele. Ele é galardoador. Você não está jogando o tempo fora ou palavra fora naqueles momentos difíceis que parece que tudo está difícil para você. Você não está jogando seu tempo fora. A palavra de Deus diz que Abraão, ele fortaleceu o coração dele fazendo o quê? Dando glória a Deus. Todos nós temos promessas maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Promessas de cura, promessas de prosperidade, promessas de paz. Mas quando nós entendemos e vemos essas promessas para nós, nós achamos que nós não vamos enfrentar dificuldades. Alguém uma vez falou assim, né? Não existe vitória sem uma boa batalha. Esses dias alguém colocou assim, escreveu assim: Macalmo não faz um bom
marinheiro. E às vezes nós não gostamos de enfrentar um mar turbulento. Mas um bom marinheiro, ele só vai ser formado e bem treinado se ele enfrentar as adversidades que o mar vai trazer para ele. Olha o que continua dizendo aqui: busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Tem uma coisa que acontece maravilhosa quando você adora a Deus. E quando a gente supera isso, ainda que você não veja fisicamente a sua vitória, mas você perdeu o medo, é questão de tempo para que você consiga ver fisicamente ou possa pegar naquela vitória da qual eu e você estamos adorando, estamos orando, estamos pedindo ou clamando para Deus. A primeira coisa antes de nós entrarmos naquele lugar onde nós vamos pegar aquilo que a gente precisa é ficarmos livres dos medos. E o louvor e a adoração, por isso que o diabo tem tanto medo que você adore a Deus. É por isso que o diabo tem tanto medo e criou todo um sistema religioso para que você entenda errado o que é adoração. Eu vejo muitas pessoas achando que elas estão adorando a Deus pelo fato de estar ouvindo música, gente. Olha para você ver. E quando nós, às vezes, olhamos a letra daquelas músicas, que são músicas que pessoas estão fazendo aí. A letra, mesmo aquela letra daquela música, não fala muita coisa, ou não fala talvez nada do que a palavra de Deus diz. E muitas pessoas ficam ali horas e horas, não abre a boca, não faz nada, eles só ficam ouvindo. Nós precisamos abrir a boca. Eu gosto de ouvir louvor, não estou falando que isso é errado. Mas eu estou falando que existe um ensino errado que está sendo disseminado no meio dos crentes. E muitos, às vezes, ficam lá sem até saber que eles precisam abrir a boca, falar o que eles estão querendo chamar para a existência. Ouvir música não é você, não está adorando a Deus quando você está ouvindo música. Adorar a Deus é você abrir a sua boca, abrir o seu coração. Amém? Então olha o que diz aqui: busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e serei iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Eu aprendi a adorar a Deus colocando um louvorzinho, baixinho, e eu ficava num lugar adorando a Deus, dizendo para Deus o quanto que eu amava Ele. Se isso te ajuda também, faça isso. Amém? Não tem problema nenhum. Mas se você está em um lugar onde você não tem um som, talvez não tem um louvor, você não tem condição talvez de ligar um som,
Não pense que você não possa adorar a Deus porque talvez você está fora de um ambiente onde você não pode ligar um som, você não pode ligar um louvor, você não pode levantar suas mãos. Amém? Agora eu queria que nós abríssemos em Efésios. Não, Salmo 103. Nós já estamos no Salmo. Salmo 103. Lá em casa todo mundo gosta de música. Eu também gosto. As meninas gostam, Thaís ama música, louvor. Mas nós precisamos aprender também a abrir a nossa boca, a adorar a Deus com os nossos lábios. Dizer para Jesus o quanto nós o amamos, dizer para Ele que nós adoramos Ele, abrir os nossos corações. Amém? Olha o que diz aqui no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Em algumas versões fala assim: e tudo que existe em mim, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A nossa alma, ela tem esse problema de passa a passo, a gente precisa estar lembrando ela, de adorar a Deus, de agradecer, de ter gratidão. Por isso que o salmista está falando que bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa. Diga assim: é Ele quem perdoa todos os meus pecados. É Ele que cura todas as nossas enfermidades. Amém? Somos perdoados, precisamos abrir a nossa boca e de falarmos com constância: eu sou perdoado, o Senhor me ama, eu sou sarado, o Senhor é quem me sara, a minha casa é sarada. Gente, é importante nós também adorarmos a Deus. Ele enviou a tua palavra e nos sarou, e nos curou. Ele é que abençoou o meu pão, a minha água. É o Senhor quem afasta de mim, afasta da minha casa todas as doenças, todas as enfermidades. O diabo tem o maior medo que você aprenda sobre o louvor e adoração. Ele não tem medo que você fique preso lá naquela religião. Ele não tem medo que você frequente alguma religião ou talvez entenda sobre religião. Mas ele tem medo que você seja um praticante da palavra de Deus. Isso ele tem medo. Porque no dia que você descobrir que com a sua boca você pode afugentar o diabo da sua casa, com a sua boca você pode afugentar e confrontar os problemas que você enfrenta, nesse momento aí você descobriu uma arma poderosa contra o inferno. O pastor David diz assim, que quando nós estamos adorando a Deus, imagina você está passando uma grande circunstância lá na sua casa, mas mesmo assim, você não vai culpar Deus, mesmo assim você vai adorar a Deus,
Por que eu falo não culpar Deus? Porque na maioria dos casos, quando nós enfrentamos um dia difícil, muitas pessoas, até mesmo muitos crentes, começam a pensar que é porque Deus está querendo que elas enfrentem aquela circunstância. Eu já vi pessoas falando assim, olha, eu quebrei a perna. Eu já vi conversas assim parecidas. Porque Deus queria que eu fosse internado para ficar de frente ou do lado de uma pessoa que ainda não tinha aceitado Jesus. E eu fiquei lá, engessei a minha perna, e eu fiquei lá 5 dias, mas esses 5 dias que eu fiquei lá, eu fiquei pregando Jesus Cristo, até que aquela pessoa se converteu. E agora eu sei que aquilo tudo que aconteceu comigo foi porque Deus que fez aquelas coisas todas. Deus não quer isso para mim. E Deus também não quer isso para você. Ele pode sim usar esses dias difíceis para que nós possamos ser usados, mas não que foi vontade dele que aquilo ali acontecesse, ou que ele enviou aquilo ali para que você enfrentasse aquilo. Olha o que diz aqui. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Então Ele cura. Amém. Ele não traz enfermidade, Ele cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Como eu disse para vocês, o pastor David diz assim, que quando nós estamos adorando a Deus no meio de uma dificuldade, é como se você estivesse pegando a cabeça do diabo e entortando ela, todas as vezes. Imagina. É isso que acontece quando nós estamos adorando a Deus. É como se você estivesse destruindo todas aquelas forças do inferno contra você ou contra mim. Por isso que eu sei que não é tão fácil nós adorarmos a Deus em tempos difíceis. Existe toda uma pressão para que nós não venhamos ter gratidão no nosso coração. Para que você culpe pessoas, que você culpe Deus, que você culpe você mesmo. É Ele quem perdoa os meus pecados. É Ele quem sara as minhas enfermidades. É Ele quem cura todas as minhas enfermidades. Ele nos cura. Amém? Agora, Efésios. Eu quero acabar esse final desse ensino da confissão usando também a adoração. Que existe um poder tremendo quando você está adorando a Deus. Quando você abre a sua boca para adorar a Deus. E o diabo tem medo disso. Ele não tem medo de religião. E nem tem medo de religioso. Mas ele tem medo de um homem e de uma mulher que queira conhecer a Deus. Efésios 5. Versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Sabe quando eu vejo que as pessoas estão adormecidas? Quando o pensamento delas é o mesmo pensamento das pessoas que estão no mundo. Não, realmente as coisas estão ruins. Não, realmente essa doença veio para matar. Não, realmente essa febre não é comum. Vou morrer. Não, realmente não tem jeito. Esse é um problema que não tem jeito, a ciência não tem jeito, os médicos já falaram que não tem jeito. Quando você começa a pensar e falar a mesma coisa que o mundo está falando, você está adormecido. Você caiu numa dormência de falar, de acreditar e de abrir a sua boca, conforme o mundo está fazendo, conforme as pessoas aí do mundo estão andando. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos. Imagina uma pessoa que começa a enfrentar um problema que está todo mundo enfrentando, mas ela começa a falar: não, eu creio de uma maneira diferente. Isso é o que eu vejo, são os fatos. Esses laudos são os fatos. Não a verdade é o que Deus disse. Amém? A verdade é o que a palavra de Deus disse. A verdade não é o problema que você está enfrentando, isso não é a verdade. A doença não é a verdade. A verdade é a cura. Mas e por que eu estou doente? Mas você pode ser curado, se você crer no seu coração. Amém? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. É triste, às vezes, nós encontrarmos crentes pensando e vivendo e falando e fazendo as mesmas coisas dos insensatos. Mas todo mundo concorda comigo. Os médicos concordam comigo. O banco concorda comigo que eu estou devendo e que eu não vou conseguir pagar essa conta. A geladeira lá de casa concorda comigo que eu vou passar fome, vou morrer. Nós podemos encontrar fatos, mas isso não é a verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Amém? Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são... Gente, enfrentar dias maus não é novidade, não. Às vezes a gente acha que agora que nós estamos enfrentando dias maus. Essa palavra aqui, ela foi escrita mais de 2000 anos atrás. E coisas aqui próximo de 2000 anos. Mas mesmo assim, naquele tempo, eles enfrentavam dias difíceis. E como nós vamos enfrentar esses dias difíceis? Abrindo a nossa boca e cooperando com os dias difíceis? Realmente não tem jeito para mim. Realmente o diagnóstico que foi dado para mim, o que a tomografia viu, é coisa muito séria. São fatos, mas não quer dizer que aquilo é verdade. Diga assim: Deus, Ele é o meu Pai,
Ele é o meu Deus, que cria possibilidade aonde não existe. Amém. Ele abre porta onde não tem. Ele abre caminho no meio de um mar. Ele faz uma mulher de 90 anos ganhar filhos, gerar filhos naturais. Alguém já viu uma mulher de 90 anos ganhar filho? Se você souber de alguma aí, você me fala. Mas Sara teve filhos de Abraão. Um homem com 100 anos. Deus é quem faz, gente. Ele só precisa que nós venhamos glorificar Ele. E diz que Abraão, quando recebeu a promessa de ter filhos, diz que Sara sorriu, porque imagina uma mulher ouvir uma promessa que ela ia ter filhos, beirando os 80 anos. Eu não sei quanto tempo demorou, mas demorou, não foi uma coisa assim, que Deus falou e no dia seguinte, Sara estava grávida. Sara precisou confiar no coração dela, como Abraão também precisou confiar. E o que eles fizeram para que aquilo ali substituísse, trocasse, confrontasse os medos que eles enfrentavam, as circunstâncias que eles tinham? Diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Eu enfrento depressão. Começa a dizer que a sua mente é uma mente sarada, que a sua mente é como um jardim regado e que você não tem medo algum. Começa a dizer que você tem paz. No meio de um conflito, Tu és a minha paz, meu Pai, Tu és a minha paz. Amém. Tu és a saúde da minha casa, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te louvo, eu te adoro. Já pensou, o diabo está lá, uau, o que está acontecendo com aquele povo? Eles estão cheios de circunstâncias, cheios de problemas, e mesmo assim eles estão alegres. Levantai dentre os mortos, levantai, desperte. Vamos despertar, amém? Vamos despertar a igreja, vamos nos despertar, vamos nos levantar e nos erguer para que os nossos rostos sejam iluminados, para que a sua vida seja iluminada, para que você seja iluminado, para que você ajude pessoas. Olha, eu já passei por isso. E o que você fez para superar isso? Eu passei tempo adorando a Deus. Eu entrava lá para dentro do meu quarto, ligava um louvorzinho lá que eu gostava, e eu deixava aquele louvorzinho baixinho ali, eu ficava adorando a Deus, dizendo para Ele que eu amava Ele, e eu fiz isso todos os dias. E eu superei os medos que eu enfrentava. Se você enfrentar e superar os medos, vai demorar muito pouco para que você pegue fisicamente daquilo que você está pedindo para Deus. Amém? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo. O que é um homem com falta de juízo? Você sabe o que é um homem com falta de juízo? Ou uma mulher com falta de juízo? É um homem ou uma mulher que não paga um tempo para passar tempo a sós com Deus, que não separa parte do seu tempo para buscar a Deus. Isso é não ter juízo.
Então, por isso está falando aqui, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Você sabe porque muitos crentes ainda entendem que a vontade do Senhor é trazer doença, é fazer com que as pessoas sofram, porque eles não passam tempo com Deus, eles não sabem qual é a vontade de Deus. Então, o que eles ouviram aí pela religião aí afora, eles saem falando. Precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Gente, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus foi a mesma que Jesus Cristo realizou e fez aqui nessa terra. Jesus, por algum momento, você viu na Bíblia alguém que Jesus encontrou doente e falou, não, continue doente aí, porque você vai morrer assim mesmo, Deus quer que você morra assim. Tem isso na Bíblia, no Novo Testamento? Jesus, ele era o próprio Deus, ele era a palavra de Deus com pernas aqui. E por onde ele andou, a Bíblia diz que por onde ele andou, ele curou todos e fez o bem a todos. Ele não fez o mal, mas ele fez o bem. Então vamos sair desse lugar de falta de juízo. Vamos sair desse lugar, nós não podemos estar lá nesse lugar, onde as pessoas não têm compreensão exata de quem é Deus. Precisamos compreender que é o nosso Pai. Ele nos ama, diga assim, Ele me ama. Amém. Continuar aqui. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Eu sei que muitas pessoas, elas estão usando drogas aí, ou elas sentam num bar e enchem a cara por causa dos problemas que elas estão enfrentando. Elas querem driblar aquelas emoções que estão trazendo tanto sofrimento para a mente delas. Aquelas lembranças de todos os problemas que elas enfrentam no dia a dia. Inseguranças, medos. É por isso que quando elas bebem, elas perdem o sentido, anestesiam os sentidos delas, elas ficam fortes. Elas compram até o que não pode, ficam ricas. Por quê? Porque o álcool produz isso nelas. Elas estão lotadas de dívidas lá, mas mesmo assim elas dizem lá no bar que elas vão comprar mais. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, não façam isso. Mas enchei-vos do Espírito. E como eu vou me encher do Espírito? Falando entre vós. Abrindo a sua boca, você fala, você adora, você bendiz ao Senhor. É uma das formas maravilhosas para que nós venhamos estarmos cheios do Espírito Santo e iluminado por essa poderosa unção do poder de Deus nas nossas vidas. Os nossos rostos serão iluminados, você terá luz em meio à escuridão. Eu tenho aprendido a passar tempo adorando a Deus naquelas horas que eu não consigo enxergar direito um caminho. E eu começo, depois de um tempo que eu passo adorando a Deus, eu começo a ver possibilidades onde não existia. Caminhos. Você já olhou para um problema e já viu ele maior do que tudo que você já pôde ter visto antes? E depois de você adorar a Deus, ou depois de um tempo você olhar para trás e falar, gente, é até vergonhoso para mim.
É vergonhoso para mim até falar de que eu já tive medo. Eu já corri de barata. Eu não vou falar isso aqui. Mas já pensou? A barata correndo, você correndo da barata. A barata correndo para o buraco lá e você está correndo dela. Eu sei que a barata é um ser estranho, feio. Mas às vezes nós agigantamos coisas. Se perguntar para a pessoa que tem medo de barata, como ela vê a barata? Ela vai ver a barata como uma onça, um urso, com espada, correndo atrás dela. Você não viu aquele rinoceronte que estava correndo atrás de mim? Não, eu vi só a barata. E mesmo assim ela não estava correndo atrás de você, ela estava correndo para lá. O adorar Deus, passar tempo com Deus, vai fazer com que nós venhamos enxergar ou olhar para os nossos problemas como eles são, do tamanho que eles são. E quando você vê ele do tamanho que ele é, meu filho, você vai ver ele na ótica de Deus, você vai ver, vai ter que pegar até uma luneta para você ver aquele problema. É por isso que a gente fica com vergonha. Meu Deus, eu tive medo disso. Adorar a Deus vai te trazer força. Você vai ser um destemido. Não vai ter medo de enfrentar as suas inseguranças ou nada que você esteja enfrentando. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Como eu vou me deixar encher pelo Espírito? Falando, diga assim, falando. Amém. Não apenas ouça, mas fale. Abra a sua boca e fale. Falando entre vós com salmos, não é falando de qualquer jeito também não, mas falando as palavras certas, falando entre vós com salmos, hinos, amém? Abra sua boca, se você souber um hino bom, eu de vez em quando eu dou uma de cantor lá em casa também. Eu adoro a Deus, eu lembro uma letra de uma música que eu gosto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada. Se estiver gravando aqui, nós vamos lançar um CD aqui que eu sei que vai vender muito. Gente, quando nós fazemos isso, aquele ambiente pesado começa a ser removido de lá dentro da sua casa, começa a ser removido de dentro do seu coração, de dentro de você. Aquele ambiente de caos, aquele ambiente de perca, aquele ambiente de velório, aquele ambiente que seja, vai começando a perder força lá dentro de você. Falando, é sim, falando. Falando entre vós. Diga assim, a palavra de Deus é verdade. Amém.
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente. O que é isso? Alguém pode me explicar o que é cotidianamente? Tem algum dicionário aí ou alguém que possa me explicar essa palavra? Eu acredito que é todos os dias, constância. Estou certo? Todos os dias. Eu gosto da igreja porque lá eu vou uma vez por semana, ou talvez eu separo uma vez no mês para que eu possa ir na igreja. Aqui está falando cotidianamente, porque os problemas que nós enfrentamos também são cotidianamente. Amém. É verdade que talvez existem dias que talvez são mais sobrecarregados e nós às vezes não separamos uma parte daquele tempo para adorar a Deus, mas no dia seguinte faça isso. Se houve uma pressão naquele dia onde você não teve condição nenhuma para passar tempo com Deus, no dia seguinte você faça isso. E cotidianamente dando graças. O que é dando graças, gente? Oh, meu Deus! É isso? Eu vou morrer! Não vai dar certo! Dando graças. Exultar no seu coração, gratidão, Pai, muito obrigado. Pode estar o mundo caindo do seu lado, as coisas tudo viradas lá do seu lado, mas a sua mão, o seu coração está lá, dando graças a Deus. Te adoro, Pai, porque a Tua palavra não diz o que eu vejo, a Tua palavra não está dizendo conforme esse laudo, a Tua palavra diz diferente. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro. Amém. E nós, ou qualquer um de vocês, pode continuar tomando o remédio que o médico passou. Eu falei aqui semana passada e retrasada. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de ter uma ação de fé, elas têm fé. O que é uma ação de fé? Jogar o remédio fora. É só uma ação de fé, não quer dizer que você tem fé. Essa ação de fé não quer dizer que você vai ser curado só pelo fato de você ter jogado o remédio fora ou pelo fato de você não tomar o remédio. Muito pelo contrário. Se você tiver só ação de fé e não tiver a fé, isso não quer dizer nada. A fé é aquela convicção, aquela certeza no seu coração de que aquilo que você clamou e pediu, você vai ter. E no dia que você não precisar mais daqueles medicamentos, os médicos mesmo vão falar para você: olha, não precisa mais. Porque Ele é aquele que nos cura. Amém. E cotidianamente dando graças a Deus por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus.